nós vamos para Leila. Esse A aqui, esse E com formato de A do Manzi. Ela é economista do DIEESE, que é o Departamento Intersindical, né, de Estatística e Estudos Socioeconômicos. O DIEESE tem uma história aí de acompanhamento da economia nacional, já tem muitos anos, né, e é uma entidade consolidadíssima na sociedade brasileira. Vou passar aqui a palavra para a Leila. Obrigada, gente. Bom dia. Eu vou até levantar um pouquinho aqui, que sobrou pouca coisa para eu abordar em relação aos impactos da PEC. E primeiro eu quero agradecer o convite do pessoal do Sindifisc. É um prazer estar por aqui, conversando com vocês. E nós estamos, fazendo um esforço grande de contribuir com esse debate, porque no nosso entendimento esse debate está muito nebuloso, não é? Do ponto de vista de que a mídia, ela encobre as reais razões dessa PEC e os seus impactos, né? Então, nós do DIEESE, que somos assessores do movimento sindical desde o ano de 1955 e que temos escritório aqui em Goiás desde o ano de 1994, nós temos, antes de tudo, uma obrigação, né, de contribuir com esse debate e de desnudar, né, os mistérios, né, dessa PEC. Quero também fazer uma deferência aqui ao trabalho do pessoal da Dívida Cidadã, né, que a gente acompanha bastante, a gente utiliza muito os estudos que são feitos por essa equipe, faz um trabalho muito sério, importante. Os dados que foram apresentados aqui, né, pelo professor Everton são dados importantes que a gente utiliza no nosso estudo em relação à dívida pública. Eu quero me ater um pouco à própria PEC, né, e aquilo que ela diz e aquilo que, de fato, vão ser seus impactos, que muito já foi falado pelo professor Everton e pelo representante aqui da Anafisc, né, da Anafisc. Primeira coisa é que, de fato, a gente tem que destacar que esse é uma proposta de emenda constitucional. Ou seja, quando a gente fala proposta de emenda constitucional, propõe alterações na Constituição. Esse é o primeiro ponto. Primeiro ponto também, né, junto com isso, é que é uma medida proposta pelo governo Michel Temer, na condição de interino. Tem que se destacar isto. O interino que se propõe a mudar a Constituição. E mudar para quê? Qual é a justificativa do governo Michel Temer para mudar a Constituição? Ele quer reverter os desajustes nas contas públicas. Está lá na exposição de motivos da PEC. E o que é o diagnóstico do governo Michel Temer para o tal desajuste nas contas públicas? Ele diz que é um crescimento acelerado das despesas públicas. Das despesas primárias. Destacou a despesa primária, que é o que disse o professor Everton. Em nenhum momento a PEC fala das despesas com juros, das despesas financeiras. E aí cabe a gente elucidar esse conceito, que foi muito bem falado aqui pelo professor Everton. Despesas primárias excluem as despesas financeiras. Despesas primárias são todas as despesas do orçamento, exceto as despesas financeiras. Despesas primárias têm como sinônimos a denominação de despesas não financeiras. E o que são essas despesas não financeiras? São despesas com tudo que na maioria, é dever do Estado, que é o atendimento às necessidades da população. E qual é o critério para controlar as despesas primárias determinada pela PEC? É o que foi falado aqui e que cabe reforçar. É o reajuste pela inflação. Reajuste pela inflação significa congelamento real. Congelamento real significa congelar a sua capacidade de gasto. A capacidade de gasto vai ser atualizada só por aquilo que a inflação corroer, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo.
Significa aquilo que o professor Everton acabou de falar. Está se prevendo que a população não cresça. Está se prevendo que a população não adoeça. Correto? Então, se não está se prevendo que a população cresça e que ela não adoeça, está se prevendo diminuir os gastos com os gastos sociais. Né? Bom, o diagnóstico é que as despesas financeiras é que é o problema, as despesas não financeiras estão fora e as despesas primárias são o problema. Só que, quando a gente pega as contas, né? A gente pega as contas, eu vou mostrar aqui, a despesa total, ela cresceu 771% em 15 anos, 98 a 2015. A gente pegou um longo prazo, por quê? Porque o diagnóstico na justificativa da PEC diz que esse é um problema estrutural. Problema estrutural significa o quê? Significa que ele persiste por muito tempo. Significa que ele é irremediável. Significa que que se a despesa é maior do que a despesa por muito tempo. E não é isso que está sendo mostrado nos números. Porque aqui a despesa total, ela cresceu 771,4%. A inflação cresceu 213% nesse período de 15 anos. A despesa cresceu. A despesa versus o IPCA tem uma diferença de 178%, ou seja, a despesa cresceu mais que a inflação, 178%. Né? A receita elevou 684, muito próximo de 771. A diferença entre receita e despesa nesses 15 anos é só 11%. E se a gente for olhar ano a ano, nós percebemos que sempre a despesa esteve abaixo da inflação até 2011. De 2012 para cá é que teve crescimento da despesa acima da inflação. E se nós formos olhar cada item, cada indicador, nós vamos perceber que a receita ela teve uma desaceleração forte, principalmente em 2014 e 2015. Que a despesa se manteve mais ou menos, com o mesmo crescimento, né? Tá? Ou seja, o que mostra esses indicadores? Que o diagnóstico está incorreto. Que o desequilíbrio não é estrutural. Estrutural é se ele fosse por longo tempo. Que o desequilíbrio vem a partir de 2012. E que o problema não é a despesa, o problema é a receita. E da onde vem o problema da receita? Se a gente for lá no PIB, a gente vai ver lá, o PIB, ele teve, essas variações aí são nominais, tá? São nominais. Mas o PIB desacelerou desde 2012, estagnou em 2014, foi dando-se um processo de estagnação, cresceu 0,1% em 2014 e teve uma grave recessão agora em 2015 de 3,8%, que deve continuar mais ou menos no mesmo patamar ou mais aqui agora em 2016. Né? Até final do ano deve sair o número. Recessão significa contração do PIB. Contrai o PIB, contrai a arrecadação. É isso que a Receita está mostrando aqui. Então, o equívoco no diagnóstico é duplo. O problema, como disse o professor Everton, está fora do controle do gasto aqui da PEC. Né? Por quê? Porque as despesas não financeiras é o maior peso naquele gráfico mostrado pelo professor. Nós falamos no artigo que nós divulgamos que era 45% do PIB, as despesas não financeiras, referentes à dívida pública, porque nós pegamos lá o orçamento de 2014. Quando saiu, né, nós conseguimos fazer as contas de 2015, passou para 42%, mas é a maior proporção. É o dobro do gasto na Previdência. Ok? Então, essa é a maior proporção. Esse é um erro do diagnóstico. O problema não é despesas não é despesas primárias, é despesas financeiras. Segundo erro, o problema não é a despesa, o problema é a receita.
Ok? E a receita está onde a origem dela, da desaceleração da receita? Está na retração da economia. Ou seja, a saída não é cortar lá a despesa, que pelo gráfico apresentado na dívida cidadã, são as menores proporções e aquilo que a população mais precisa. Né? Menores proporções da dívida. O problema é que saída dá para a economia voltar a crescer. Ok? Esse é o diagnóstico. Ok? E aí, o outro lado que foi abordado, que acho que a gente tem que enfatizar, que é o seguinte. Por que tem essa alta taxa de juros? Né? Qual que é a justificativa oficial? É o combate à inflação. Ok? Mas nós estamos vendo aí que a inflação já está desacelerando. Por que motivos? É por causa da taxa de juros? Primeiro, para saber por que motivos que a inflação cai e qual o mecanismo e qual o instrumento, qual a ferramenta para combater a inflação, nós temos que saber de onde que ela surgiu. Por que que ela aumentou? Né? Então, nós podemos acompanhar os indicadores e perceber que a inflação ela estava no patamar inferior a 6%, ou próximo de 6% até 2014. Quando o governo federal resolveu liberar preços de energia, preços de combustível, né? Taxas de ICMS estaduais, isso são chamados preços administrativos. Não é a taxa de juros que controla preços de energia e nem preços de combustíveis. São chamados preços administrados. Uma vez liberados esses preços, a inflação subiu para um patamar de 7, depois foi para 11. Agora ela caiu, porque não vai ter reajuste nos próximos dias ou próximos meses. Não é a taxa de juros. E qual a consequência da taxa de juros? Elevação da dívida pública. Ou seja, além de ser a maior proporção do nosso orçamento, ela é a que mais eleva, porque tem essa taxa Selic alta, a maior do mundo, sobre as quais o governo paga o seu endividamento. Não é? Então, qual é o efeito disso? O efeito disso é a retração da economia. Esse é um ponto do porquê que a economia está nessa retração. O outro ponto, que foi falado aqui, que nós temos que ter claro, é que a economia está tendo essa retração, não é por causa de gasto público. É que a retração, o desequilíbrio fiscal, é por conta da queda de receita, a queda da receita é por conta da queda do PIB, que contraindo a economia cai a arrecadação, né? E que a taxa de juros, ela não retrai os preços, ela aumenta a dívida pública. E além de aumentar a dívida pública, ela contém a demanda. Ela é ineficaz do ponto de vista de combater a inflação, porque a inflação, um dos motivos que ela está contraindo, não é só porque já não está liberando mais preços administrados, etc. É porque a recessão faz contrair preços também, porque aí retrai a demanda. Ou seja, ela é ineficaz para o argumento oficial de que é para combater a inflação. Ela simplesmente aumenta a dívida pública. Outro ponto. A PEC em si, ela vai ser eficaz para o equilíbrio das contas públicas? Não vai. Por quê que não vai? Isso são os nossos estudos macroeconômicos, como foi feito aí, brilhante a argumentação e análise do professor Everett. Por quê? Grande parte dessas despesas que estão sendo contidas, simplesmente pelo ajuste do INPCA, né, elas são potencializadoras do PIB. Elas são demanda no mercado. Elas impulsionam, inclusive, o setor privado. Se elas são contidas e são contraídas
com esse mecanismo de reajuste pela inflação, significa que vai puxar o crescimento econômico para baixo. Ou seja, uma economia já com recessão, vai ter mais contração, e ao invés de equilibrar as contas públicas, vai provocar mais queda da receita. Agora vocês me perguntam, de onde saiu esse diagnóstico? Da cabeça do engenheiro que é ministro da Economia. Ele está fazendo engenharia, ele não está pensando na população. Não está pensando que ali o dever do Estado é administrar ou gerir o conflito distributivo. Está pensando na tal da eficácia pregada, né, em outras áreas da ciência que não serve para uma ciência social, que é a economia. Ok? Então, isso é o efeito concreto que vai acontecer. Na prática, o que é que significa essa PEC? Ela significa uma reforma do Estado. Está mudando a Constituição, está mudando a sua essência de uma Constituição que estabeleceu um amparo social, o chamado bem-estar social. Uma das coisas, das áreas fundamentais é a Previdência, que, como foi dito aqui, ela tem gasto, o segundo maior gasto do orçamento, mas ela tem fonte de receita. E se vincular essas receitas à Previdência, deixar de gastar com outras áreas, não vai ter déficit a Previdência, não vai ter déficit. Essa é a questão. Então, por isso, acho fundamental a gente compreender que por trás dessa mudança, né, tem na frente, a olho nu, tem uma justificativa oficial, que é o buscar esse equilíbrio, que não vai ser alcançado, né, esse equilíbrio financeiro, até porque as razões disso, né, não estão sendo atacadas. Principal endividamento nosso, principal causa do nosso déficit são as despesas financeiras. Né, e o que está sendo atacado são as despesas primárias, e com essa medida que vai ser ineficaz. Né? Então, por que a gente fala que isso é uma reforma de Estado? Primeiro porque muda a Constituição, né? Desvincula verbas da educação e saúde, que são setores que a Constituição, em tese, deve priorizar, porque está estabelecido como princípio constitucional, dever do Estado, saúde e educação, né? E que vai prejudicar até o desenvolvimento econômico. De que forma? Dessa forma que nós acabamos de destacar aqui. Na medida que contrai as despesas, os gastos públicos, que são parte expressiva da demanda, né? A demanda social é parte expressiva do PIB, do Produto Interno Bruto, ou seja, da economia, ela vai, pelo contrário, ao invés de contribuir para sanar os problemas, vai contrair mais ainda, né? Ao invés de promover o crescimento, vai contribuir para retrair e contrair o PIB. Essa, infelizmente, é a situação. E a reforma ela vai se dar na medida que vai mudar todas as prioridades do orçamento. Mudou a prioridade, vai encolher, inclusive o papel do Estado. Vai encolher o papel do Estado, que não terá como cumprir, né, todas as garantias constitucionais, na medida em que colhe a destinação de recursos para as áreas sociais. Então, esse é mais ou menos o panorama que eu estou aqui enfatizando, do que foi dito aqui pelos expositores anteriores e que é a essência daquilo que representa a PEC. Por que isso? Né? No entendimento nosso, se essa medida parte do governo interino, que assumiu um programa que não foi aprovado nas urnas, né? Como foi dito aqui, se fosse apreciado num processo eleitoral, certamente não seria aprovado. Se fosse colocado a real situação, né? Os reais impactos dessas medidas, né? E o que significa essas medidas? Não seria aprovado no processo eleitoral, né? Então, isso representa que aí tem um projeto da oposição, né? Que, na verdade, a oposição que defendia esse projeto, né? De privatização, de priorizar setores privados da educação, setor privado da saúde, e de desobrigar o Estado dos seus deveres com as áreas sociais. Então, aí está sendo implementado
na nossa cara, sem a gente votar nessa proposta, nesse programa, está sendo votado aí um Estado mínimo. Essa que é a realidade. E eu acho que é importante que esse debate vá para a sociedade, ele saia do movimento sindical, né, amplie para o movimento sindical, mas saia só desse segmento sindical e vai para toda a sociedade. Porque não só nós, trabalhadores, vamos ser prejudicados, né, do ponto de vista do atendimento das demandas sociais, mas toda a sociedade será prejudicada, né? Não só os assalariados. Eu acho que dá para a gente, na realidade, vamos ter que ir para a rua, né, fazer um movimento para não só denunciar, mas pressionar o Congresso no sentido de alterar essas medidas aí. Porque com essas medidas, nosso país não terá futuro promissor. Por quê? Pode até lá na frente ter algum crescimento da economia, mas vai ter um crescimento assustador da concentração de renda. Esse aqui é o grande problema. E significa que, se minimamente o país crescer, isso não vai ser absorvido para as áreas sociais e, consequentemente, vai aumentar a concentração de renda e a distribuição de renda que a gente conseguiu nos últimos anos vai ser anulada e, quem sabe, até aumentada essa concentração. Ok? Acho que é isso que eu tinha para arrematar, porque já foi o papo aqui, já foi muito bom. Obrigada.